Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ué, aceitei o Lu aqui. Cadê ele? Lu Nechar não está conseguindo participar. Ai, é tão engraçado, né? Ô, amor, tenta mandar de novo a solicitação de aceitar. Pus aceitar de novo, vamos ver. Aí, agora sim. Agora eu cheguei. Agora eu cheguei. Agora chegou. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá aí, vamos lá. Vamos iniciar aqui mais um Despertando com Olhos do Amor. Então vamos iniciar com a nossa oração mesmo de alinhamento. E é legal a gente olhar para isso assim. Essa oração que a gente faz aqui no início não é uma oração para esse momento aqui só. Na verdade, é a gente treinar nossa mente para viver num estado de oração, né? Então, simbolicamente, a gente faz aqui antes, né, desse despertando aqui, para alinhar a mente. E muitas e muitas vezes durante o dia, a gente vai precisar alinhar a mente, né? E a maneira como isso vai, forma, né, como isso vai acontecer, não necessariamente precisa ter um jeito, né? E cada um vai encontrar o seu jeito de alinhar junto com o Espírito Santo, se alinhar com o Espírito Santo, né? Então, acho que é legal a gente compartilhar isso, porque não limita a oração para alguns momentos só, sabe? Pelo contrário, a gente faz para treinar a mente, estar alinhada. E isso a gente realmente vai precisar durante o nosso dia, fazer muitas e muitas vezes, né? Que a gente se perceber confuso, se a gente se perceber, enfim, com uma sensação interna que realmente toque um sininho que não tá legal, né? E então é muito gostoso poder
aprender, né, a se alinhar. E isso vai muito com, como eu disse, a forma não importa, né? A forma, às vezes, dentro da minha experiência, às vezes é uma decisão ali que eu, sabe, opa, eu já me alinho. Às vezes não. Às vezes eu preciso parar um pouquinho, fechar meus olhos, mas isso sou eu, né? Então fica o convite aqui de você, né, experimentar isso, e ver qual que é a forma mais importante, né? Não é nem mais importante, a forma mais útil para você, né? Às vezes tem um jeito aí que o Espírito Santo sabe que para você a linha é mais fácil, sabe? Porque cada um tem o seu jeito, né? E o Espírito Santo vai usar esse jeito, porque ele sabe que é assim que você acredita, né? E muitas vezes ele vai purificar esse jeito, torná-lo mais prático, porque precisa ser uma coisa prática, né? Não pode ser, pode ser que no início sim, mas não pode ser assim, algo que você precise se retirar e tal, como, sei lá, um ritual. Não, porque lembra, né? É algo que a gente vai ter que fazer muitas vezes durante o dia. E muitas vezes a gente vai estar no meio de uma tarefa, né? Então, para mim, assim, essa foi a maravilha, uma das maravilhas aí desses ensinamentos. É saber que a qualquer momento que eu não me sentir em paz, eu posso fazer uma nova escolha e eu posso realinhar minha mente novamente, né? E às vezes, como eu disse, é só uma decisão ali que eu tomo, eu alinho. Às vezes eu não tô querendo estar em paz. Porque na verdade é isso. Se eu não tô em paz, é só porque eu não quero. Não parece, né? Mas é. É só porque eu não quero. Né? Então, às vezes, eu vou ter que parar ali um minutinho, dois, no meio do meu dia. Né? E às vezes até um pouquinho mais, aí depende do que tá rolando aí na mente, né? Mas ter no coração, e já aconteceu também, para mim, na minha experiência, de várias vezes eu eu tá ali no meio de uma tarefa, não dá tempo de eu parar nem um minuto, mas eu fico sustentando esse lugar, sabe? Sustentando, assim, esse desejo por estar alinhada, mesmo não estando, sabe? É um lugarzinho na mente, assim, que durante que no, conforme você treina, você vai, é, você vai encontrando esse lugar, sabe? Porque mesmo ali, você não parando ali um minutinho que seja, porque tem hora que não dá, né? Mas você tá com a intenção de estar alinhada, por mais que você pense que não, né? Então, ajuda muito. Importante a gente olhar para isso, né? Então, é só por esse motivo que a gente faz a oração aqui. Então, é isso. Vamos lá, então. Depois, né, desse compartilhar aqui sobre o que é oração, vamos então fazer a nossa oração, porque aqui parece que a gente tem um tempinho, né? Então, vamos dedicar esse minutinho aqui que a gente tá junto aqui. E o que tiver que passeando aí na sua mente em relação ao seu dia ou em relação qualquer coisa. Que tal simplesmente deixar isso agora para trás, agora? Seja essa alguma outra coisa boa ou ruim, não importa. Nesse instante,
toda a nossa devoção, toda a nossa intenção é se alinhar com o Espírito. E não importa a maneira que você esteja se sentindo. É inclusive lembrar que nós nunca nos desconectamos. Ele está sempre conosco. Somos nós que acreditamos que estamos desconectados. Então, na verdade, eu posso me lembrar agora que o Espírito Santo está comigo o tempo todo. E junto com Ele, eu posso agora experimentar a paz que não depende desse mundo. A paz que não está aqui nesse mundo. Eu posso escolher por ela agora. Se tiver alguma coisa ainda aí na mente, só olha para essa coisa, entre aspas, junto com o Espírito Santo. Quando a gente convida o Espírito Santo para olhar para esses sentimentos, esses pensamentos, essas situações, quando a gente pede a ajuda dele, a gente está desistindo das nossas interpretações e pedindo uma nova interpretação agora para ele, para o professor da paz. Então, é isso. Vamos juntos. Vamos lá, abrir aqui, aleatório, abrir uma sessão aqui. É, deixa eu só checar. Vamos lá, amorzinho, capítulo 11, seção 6, página 220.
Pronto. Vamos lá, então. A gente vai ler o capítulo 11, então, que eu abri aleatório aqui. Deus ou o ego. E a sessão 6, ela se chama Despertando para a Redenção. Não sei se a gente vai ler inteira. Enfim, vamos seguindo e a gente vai sentindo. Cada um lê um parágrafo, tu. Vamos, vamos. Vamos lá. Então, vamos juntos. Lembrando, né, da nossa meta, que é usar aqui essa leitura para se conectar, para clarear o nosso treino, né, para a gente realmente experimentar o Espírito Santo falando conosco, não através das palavras especificamente, mas na sensação, sabe, na experiência de estar com Ele, né, lembrando que às vezes as fichas caem e elas parecem que não tem nada a ver sobre as palavras aqui. Então, esse abrir mesmo e não fixar num lugar de interpretação a mente, sabe? Deixar livre para que o Espírito Santo realmente, sabe? Aqueles pensamentos de ficha que caem assim. Então, vamos juntos. Experimentar um outro jeito de fazer a leitura. Então, despertando para a redenção. É impossível não acreditares no que vês, mas é igualmente impossível ver aquilo em que não acreditas. As percepções são construídas com base na experiência, e a experiência conduz às crenças. Nossa, gente, olha que legal, né? A gente tem falado aqui várias vezes, né? E a gente sempre fala isso porque, na verdade, é a nossa oração, né? Que só uma experiência vai nos convencer, né? Porque aqui ele está dizendo, ó, que a experiência conduz à crença, né? Então, do mesmo jeito que faz a gente acreditar nesse mundo, né? Essa mesma experiência com outro professor vai fazer a gente desacreditar naquilo que parece que a gente está vendo. Então, perfeito. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui. Vou voltar no. É impossível não acreditares no que vês, mas é igualmente impossível ver aquilo em que não acreditas. As percepções são construídas com base na experiência, e a experiência conduz às crenças. Só no momento em que as crenças se fixam é que as percepções se estabilizam. Com efeito, então, de fato, vês aquilo em que acreditas. Foi isso o que eu quis dizer quando afirmei: bem-aventurados os que não viram e creram, pois aqueles que acreditam na ressurreição haverão. A ressurreição é o completo triunfo de Cristo sobre o ego. Não através do ataque, nossa, mas através da transcendência. Que perfeição, gente. Vou repetir essa sentença que ela é muito importante, porque não é sobre a gente estar em guerra com o ego, não é sobre nada, é só sobre transcender, né? Vamos lá. A ressurreição é o completo triunfo de Cristo sobre o ego, não através do ataque, mas da transcendência. Pois Cristo, de fato, se eleva acima do ego e todas as suas obras
e todas as suas obras, e ascende ao Pai e ao seu reino. Tu queres unir-te à ressurreição ou à crucificação? Queres condenar os teus irmãos ou libertá-los? Queres transcender a tua prisão e ascender ao Pai? Todas essas questões são a mesma e são respondidas juntas. Tem havido muita confusão a respeito do que significa a percepção, porque a palavra é usada para ambas, a consciência e a interpretação da consciência. No entanto, não podes estar ciente sem interpretação, pois o que percebes é a tua interpretação. Esse curso é perfeitamente claro. Se não o vês com clareza, é porque estás interpretando contra ele e, portanto, não acreditas nele. E uma vez que a crença determina a percepção, não percebes o que ele significa e, portanto, não o aceitas. Entretanto, experiências diferentes conduzem a crenças diferentes. E estas conduzem a percepções diferentes, pois as percepções são aprendidas com as crenças e a experiência de fato ensina. Eu te estou conduzindo, agora aqui Jesus falando em primeira pessoa, eu te estou conduzindo a um novo tipo de experiência que estarás cada vez menos disposto a negar. Eu vou repetir para a gente se abrir para receber aqui. Ele está garantindo isso aqui para a gente. Eu te estou conduzindo a um novo tipo de experiência que estarás cada vez menos disposto a negar. Aprender sobre Cristo é fácil, pois perceber com Ele, com Cristo, não envolve tensão nenhuma. As suas percepções, e aqui o suas está maiúsculo, então essas são as percepções de Cristo, né, que ele está falando aqui. As suas percepções são a tua consciência natural e são apenas as distorções que introduzes que te cansam. Nossa, às vezes a gente fala, nossa, eu tô cansada, né, de ficar tentando praticar o perdão, não dar realidade para as ilusões e ver isso, mas na verdade, o que cansa a gente é sustentar essa distorção de quem somos. É isso que cansa. Não é reconhecer e se abrir para experimentar algo que é natural nosso. Não faz sentido mesmo, né? Ai, que lindo. Deixa que o Cristo em ti interprete por ti. Nossa, gente. E não tentes limitar o que vês
pelas pequenas e estreitas crenças indignas do Filho de Deus. Pois, até que Cristo venha a si próprio, o Filho de Deus se verá sem Pai. Meu Deus, eu vou repetir aqui essas últimas sentenças, porque vale a pena pra gente realmente, sabe, experimentar o Espírito Santo. A gente quer experimentar isso aqui. Vamos lá. Vou voltar ali na sentença 6 do parágrafo 3. E é Jesus falando em primeira pessoa. Eu te estou conduzindo a um novo tipo de experiência, que estarás cada vez menos disposto a negar. Aprender sobre Cristo é fácil, pois perceber com ele não envolve tensão nenhuma. As suas percepções, e aqui o suas está o maiúsculo, então são as percepções de Cristo, são a tua consciência natural. E são apenas as distorções que introduzes que te cansam. Deixa que o Cristo em ti interprete por ti. E não tentes limitar o que vês pelas pequenas e estreitas crenças indignas do Filho de Deus. Pois até que Cristo venha a si próprio, o Filho de Deus se verá sem Pai. É, eu acho que aqui cabe, né, nossa, esses 3 parágrafos são muito lindos, né? E Jesus está falando bastante sobre as nossas percepções. Então, todas as vezes que a gente interpreta baseado nas nossas crenças, nós estamos interpretando com o nosso ego. Então, nós estamos olhando para os nossos irmãos, né, através dos olhos da escassez. Estamos querendo enxergar os nossos irmãos através da crucificação e não da ressurreição. Então, nós podemos sim mudar as nossas percepções quando nós entregamos todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acha que é correto aqui no mundo, porque o que a gente acha que é correto aqui no mundo é baseado nas crenças do nosso ego. Então, Uhum. quando a gente pede uma nova visão, a gente está pedindo a visão do Espírito Santo, que é oposta à interpretação do ego, né? Então, Jesus está trazendo para a gente aqui uma lembrança de que a gente pode mudar as nossas interpretações sobre o mundo que a gente enxerga fora da nossa mente, todas as vezes que a gente não estiver em paz. E ele fala muito sobre aqui, sobre a prática do perdão. Como eu quero enxergar o meu irmão? Baseado na minha interpretação ou baseado na interpretação do Espírito Santo? Sim. Sempre que eu escolher o meu ego, eu estou querendo ver ataque, eu estou querendo me ver superior ao meu irmão, né? Então eu não estou querendo, não estou decidido a ver Cristo no meu irmão. Enquanto eu não conseguir ver Cristo no meu irmão, eu não estou conseguindo enxergar a criação de Deus, porque o meu irmão é uma criação de Deus. E ele é inocente, assim como nós. Então, quando eu decido enxergar o Cristo no meu irmão, eu não vejo nada além da inocência, da beleza, né, do Filho eterno
que Deus criou, assim como Ele criou todos nós. Então, Jesus está trazendo aqui uma lição muito linda para a gente sobre as interpretações, que nada mais são do que as nossas crenças. E todas as nossas crenças são baseadas pelo nosso ego, e elas estão baseadas em memórias de um passado. Todas as nossas crenças são passado, né? Então, quando Jesus fala para a gente que o perdão é uma suspensão, né, de todas as nossas crenças, Jesus está falando: esquece o teu passado. No agora não existe nenhum tipo de julgamento. Nossa, perfeito. Uhum. Tá Nossa, com é essa muito palavra, lindo. né? Suspensão. Tô bastante. Adoro essa palavra. É muito legal, né? Suspensão. É. Suspensão. É isso. É muito gostoso, né, gente? E foi muito interessante, amor, abrir nessa sessão, porque nós estamos chegando próximo à Páscoa, né? Pois Então Jesus está falando aqui, é. né? Ai, Nós quem estamos. sabe a gente não continua ela amanhã aqui, Eu, porque ela é bem eu, legal. eu acho interessante, porque nós estamos, né? Para quem faz a quaresma, vamos se dizer, nós estamos na época da quaresma, né? É, Então, porque isso tá na mente, né? é, Isso é um assunto que tá na mente, né? é, Não importa a não, religião, é um assunto que porque na verdade não é a quaresma que é um assunto, é o uhum, Filho de Deus é. culpado que é o assunto. E é a mesma coisa, sobre isso que nós estamos falando, é a É, mesma coisa quando Jesus fala, se a gente quer enxergar no nosso irmão os cravos na mão dele, é, ou os lírios, ou os lírios para um curso em milagres, é o perdão, é, é a prática do perdão, né? é. Então, Não, eu quis trazer só sobre isso porque pode ser que tenha alguém aqui que nunca, nunca, né, nunca participou disso, nem às vezes nem sabe que é é, quaresma, sei lá. Não sei, uhum, gente. Mas não é sobre as coisas aqui do mundo. Mas é é, sobre a ideia de separação, que isso que inclui todo mundo, e não importa o é, caminho que ela segue, se é budismo, se é judaísmo, seja lá o que for, se ela tá aqui, uhum, ela tem pensamentos de que ela tá separada de é, Deus, né? Então, exatamente. é só sobre isso, assim, né? É, É tão gostoso levar a mente para esse lugar assim amplo, né? Porque se você traz o assunto, você limita, né? E o assunto seria esse, vai, vamos dizer, é, né? Mas a hora que você expande o que realmente a gente está fazendo aqui, o que realmente a gente está olhando aqui juntos, por isso que aí a gente está olhando por todos, uhum, né? é, Porque a mente está se vendo separada de quem a criou, né? Da sua própria extensão. Olha como é impossibilidade isso mesmo, né? uhum. Então é isso, amores. Eu acho que a gente para por aqui, então, e a partir do parágrafo 4 a gente continua amanhã. Sim, sim. Acho que vai ser legal. Nossa, o próprio título da sessão é muito lindo, Despertando É, para a Redenção. redenção. É a gente se render mesmo. Vamos nos Partiu, galera. render, vamos nos render de todas as nossas Nossa, crenças e vamos nossa, pedir para o gente. Espírito Santo trazer a interpretação dele. A gente não quer mais fazer nenhum tipo de Nossa. julgamento baseado nas É nossas crenças. isso que cansa, gente. É, É isso isso que cansa. Uau. Vambora, vamos pra turminha dos cansados. Então vamos se render. A turminha dos cansados de tá certo. A turminha dos cansados de interpretar a cena de acordo com o que eu acredito. Nossa. Isso cansa mesmo, Nossa, isso cansa, gente. isso Vocês cansa. podem ter certeza que se eu chegar no fim do dia, se vocês estiverem cansados, não foi pela atividade que vocês fizeram. Uhum. Foi o tanto que
você, você e nós julgamos pensamentos contrários. É isso. É isso. A Vivi, É se isso, alguém achar algo que não é lindo nesse livro, me avise. É isso é aí, Vivi. verdade, Vivi. É Quando muito a lindo. gente. E olha que lindo, e não é sobre o livro, mas é o que a gente acessa na mente, Uhum. né? No que parece ser através do livro, o livro como uma ferramenta, Uhum. sabe? Né? Ele faz, ele, como toda ferramenta de cura, ele leva a mente para um lugar, né? Quando a gente permite, é isso aí. Uhum. É isso, amores. E amanhã a gente continua, então, tá bom? Ah, legal, lindo. Obrigado, lindo dia para todos. Beijo, Lindo fiquem com dia. Deus. Tchau. Tchau.